Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá, bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de toda segunda-feira, às 7h30, aqui na Web Estação da Luz, nos domínios da mediunidade, estudando os mensageiros. Bom dia, Mauri, querido! Você viu que esse estudo está aí há tanto tempo, né? E a gente mergulhou tão bem nessa obra, que representa tão bem esse assunto nos domínios da mediunidade, que quase que está virando o título do assunto Do programa. do programa. Mas estamos bem, felizes da vida, por estarmos estudando Jesus, Kardec, e a gente segue aqui tentando, se esforçando ao máximo para não atrapalhar nenhum dos dois, Nenhum dos buscando dois. compreender, né, tanto quanto nos seja possível, colocar no nosso dia a dia, fazendo todo o sentido para a vida. É uma alegria estar com você, Miriam, com o nosso irmãozinho Tavares e toda a Estação da Luz, de muita luz. É isso mesmo. Tem mais de 52 programas, assistam, compartilhem com seus amigos, porque há um logo, há um mecanismo dentro das redes sociais que quanto mais você divulga, ela entende que aquele assunto é bem importante. Então é bom para quem vai assistir, você vai estar divulgando para mais corações, né? Mas vamos lá, vamos nós aqui na nossa. Como começamos sempre cedinho assim, né? Bom dia, meninas que estão entrando aí. Luduína, vamos lá, meninas. Acordem, batem as panelas. Nossa querida Vanice, que esteja bem, precisando de um pouco de prece para nossa amiga querida. Então, hoje nós vamos, então, ela até nos ajudou a fazer essa nossas mensagens de hoje, e ela escolheu, foi Vanice que escolheu esse capítulo, e eu achei fantástico. Parece que ela tem uma sintonia com a gente, né? É uma coisa interessante. Ela mantém, É, ela mantém a sintonia que tinha enquanto estava conosco aqui. Esperamos que ela ache um tempinho para recompor o nosso quadro. a gente tem uma porção de perguntinhas hoje, né? Então, nós transferimos ali para os comentários, né? E a gente espera que todos comentem também junto conosco, né? Vamos ver. Vamos começar, então, com o Evangelho, prece pelos obsediados. Lá no prefácio. A obsessão é uma ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo
e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. A obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e aceitas como tal. Assim, como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor-se a uma causa moral. Para nos preservarmos da doença, fortificamos o corpo. Para nos garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsediado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que, na maioria das vezes, é suficiente para libertá-lo do obsessor, sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nestes casos o paciente, por vezes, perde sua vontade, o seu livre-arbítrio. Então, vamos orar, minha gente. Eu vou fazer a prece inicial, baseado neste livrinho aqui, que são dos cadernos fraternos. Eles fizeram esse caderno aqui para as crianças em comemoração aos cadernos fraternos, que é um projeto da Fraternidade Sem Fronteira. É muito bacana. E eu vou ler, então, uma prece para todos nós, feitas por Ana Teresa Camacho Meira. Vamos orar, então, minha gente? Banhados no amor divino, vamos reunir os nossos pensamentos agora, aquietando o nosso coração e respirando mais profundamente para que possamos conversar com Deus, que é um dos lugares nas nossas almas que mais pode abastecer o nosso coração. Quando nos lembramos de que somos filhos de Deus, quando nos sentimos parte da criação e que nunca estamos sozinhos, sentimos que estamos banhados do amor divino. Não é que coisas difíceis não possam acontecer nas nossas vidas, pois não estamos imunes às adversidades naturais da existência terrena. Receber as bênçãos de Deus, receber a proteção de Deus, quer dizer que tudo o que nos acontece faz parte de um grande plano divino e tudo aquilo que nos ocorre conosco, das coisas pequeninas às coisas grandes, todos servirão para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a oração é essa conversa íntima com Deus, é a chance de ocuparmos esse lugar divino também. Assim podemos dizer: Senhor, Pai do Universo, nosso amor tem crescido devagarinho. Nossa oração, queremos aqui fortalecer os nossos laços e, como sempre pedimos, para que possamos sentir teu amor. Ajuda-nos, Pai amado, a nos sentirmos teus filhos, pois tantas vezes nos sentimos tão distantes, tantas vezes nos sentimos tão desamparados. Que possa, nessa prece, sentir teu abraço, sentir tua presença, sentir tua proteção.
que possamos sentir aqui a luz da alegria no nosso coração, sentir o calor da tua proteção, sentir também que as nossas ideias clareiam, sentir que nós temos uma chance a cada dia, sentir que a vida tem jeito sim, sentir que nós temos jeito sim, sentir que viver vale a pena, vale sempre a pena, porque nós estamos aqui a caminho, estamos em aprendizado, estamos dando o nosso passo no tempo que é possível, os passos possíveis. E é por isso que aqui vamos lembrar que tem horas que o nosso coração está muito cansado, cansado de sofrer, cansado de sentir e de tentar. Então, nós viemos aqui nessa prece também pedir as nossas forças se revitalizem, que a gente possa se sentir pequenininho diante de tanta grandeza e totalmente protegido pelo teu amor. Envolva-nos nessa misericórdia incrível de dimensões inimagináveis e que possamos nos sentir cada vez melhor. Que assim possa ser, Senhor. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Muito bonita a prece. Esse Cadernos Fraternos, eles já fazem aí um monte de tempo e é um trabalho maravilhoso que a gente pode fazer. Então, é só entrar lá. Fraternidade Sem Fronteira e pega lá esse projeto, que esse projeto vale muito a pena, gente. Mas, voltando à nossa vaca fria, né, amigo? A nossa vaca que está aqui desde 1900 e vovô garoto, fazendo uma recuperação dos conteúdos da aula passada. Estava numa conversação lá, a Liduína, a Cecília, o André Luiz e o Vicente. E a Cecília falou que queria ir para nosso lar, era o sonho dela, e que os maiores, as suas mentoras, disse que ela iria, mas para isso ela tinha que fazer algumas coisas. E o Vicente achou interessante, em nosso lar, ela falou que lá em Campos da Paz tinha bastante trabalhos regenerativos e tal, né? E o Vicente falou, em nosso lar também temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Então, a gente colocou também na última aula o que é uma colmeia, quais são as funções que ali tem as abelhas nas colônias também espirituais é parecido, né, com aquelas organizações ali, muito organizado, né? E a regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, ela considerou: você diz muito bem, quando se refere a colmeia, significa possibilidades de trabalho para todos nós. Creio que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de uma excelentes realizações. Então, foi isso que nós tratamos da aula passada, né? Tem aqui no nosso vídeo, tem aqui a playlist, é só você clicar lá, se perdeu alguma coisa, você vai ver os outros capítulos do nosso trabalho, né? É um trabalho que é feito com muito amor, com muito carinho, a muitas mãos, vamos dizer assim, né, Amaury? Nós estamos aí. Alvanira, bom dia, querida. Seja bem abençoado mesmo o nosso dia. E aí eu vou deixar aí com você para você seguir, meu amigo. Eu já falei bastante hoje. Vamos lá. Assim diz aqui o nosso livro Os Mensageiros. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais.
Que bacana. Eu estava aqui dando uma olhadinha na questão 1019, né, de O Livro dos Espíritos, que fala aqui do nosso planetinha, né? Se, só vou ler a pergunta, porque a resposta ela é grandinha. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O nosso Kardec perguntou aos espíritos, né? E a gente sabe da resposta, que ela contempla exatamente a visão do porvir, exatamente a visão do avanço, né? Da substituição do mal pelo bem e das oportunidades a todos. Com responsabilidade, né? Aqueles que não pegarem o bonde que está passando, né, terão que pegar os bondes para outros lugares, ainda de oportunidades, mas com sofrimentos maiores. E a gente vê que, não com essa conotação, mas em nosso lar existe um raciocínio similar, né? É dessa forma que a gente vê que o universo está interligado e ele contempla exatamente os esforços, contempla os avanços, as conquistas de ordem espiritual de cada um. Interessante ela falar, né? O arrependimento o remorso e o arrependimento é um indicativo de renovação. A gente acha que a renovação não está ligada, atrelada aos sofrimentos que a gente proporcionou e proporciona a nós mesmos, né? Então, eu achei interessante a questão da felicidade, né? A gente só está ligado, a gente só liga lá no sofrer, e aí a gente tem que se arrepender e tal, e aí isso dá um sinalzinho que a gente está melhorando, né? Mas o que de fato a gente quer, né? Segue aí, meu. Exatamente. Essa questão também, ela vai contemplar esse raciocínio e é por aí que a gente vai viajando. A questão 922, nessa questão, Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, ele afirma. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haveria, porém, alguma medida de felicidade comum a todos os homens? Como sempre, bem direto e assertiva a resposta dos nossos irmãos da espiritualidade. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa consciência e a fé no futuro. Que bacana. Facinho, né? Facinho, não é? Facinho de tudo. É só a Né? gente ir substituindo os interesses da matéria pelos interesses do espírito. A posse do necessário nos dá a felicidade. O nosso necessário vai ser cada vez mais voltado àquilo que contempla a evolução do espírito. E aí seria um círculo virtuoso, né? A gente não mais estaria aí disputando espaço com o sofá e os seus convites, né? Para que a gente se afunde nele e outras tantas coisas dos apelos da matéria. A questão 922 veio muito bem. Ela lembra muito bem todo esse processo, né? De como é que a vida se dá em nosso lar, essas oportunidades, o porquê desses, por que isso tem a ver com os domínios da mediunidade, né? Então, essa inter-relação é formidável a gente estabelecer, lembrar aqui, né, que estamos em evolução, adentramos, nos aprofundamos cada vez mais nesse aspecto, onde é contemplado exatamente o interesse pelos valores, né, da alma, pelos valores que vão redesaguar no amor ao próximo incondicional, aquele que a gente tem alguns exemplos, né, algumas pinçadas, assim, algumas pinceladas aqui na Terra, vamos encontrar verdadeiros amores das mães, por exemplo, né, em algumas pessoas muito desprendidas, mas que a gente ainda tem muito para aprender, né? Exemplos não nos faltaram, né? E não nos faltam. O problema é que a gente não se abraça. Os apelos da matéria ainda são enormes, e a eles a gente vai sucumbindo toda vez que vem algum apelo material na nossa frente, é para ali que a gente acaba cedendo.
Tem uma perguntinha da Clara, Maria Clara Barque das Dunas. O que compõe uma família no plano espiritual e no plano material? Quais são as suas afinidades e animosidades? Olha, vou responder rapidinho essa, porque é uma pergunta que a família se compõe, né, no plano da matéria, ela é definida por laços sanguíneos, convivência física, um núcleo de aprendizado, de apoio, né, tanto no tempo, no espaço, né? Mas no plano espiritual, a família também se agrupa, mas é por afinidades de amor. É um objetivo que aquela família ali tem para evoluir. E uns cuidam dos outros, por amor. Então, o que faz a reencarnação ela não destrói os laços amorosos. Tanto é que muitas vezes a gente retorna às mesmas famílias que a gente já em papéis talvez diferentes. Quem é pai vira mãe, quem é mãe vira tio, vira irmão, vira avó. Então, é um processo evolutivo. Nesses laços materiais servem para depurar, aprimorar esse amor, que transformam as nossas dificuldades em fraternidades, né? Então, um processo educativo do espírito, né? Então, é esse aí que compõe essa questão, né? A É, maioria. a espiritualidade não poupa esforços. Tudo o que a gente vê à nossa volta está a serviço dessa evolução, dessa busca de alternativas onde nós, na generosa oportunidade que recebemos na reencarnação, temos ali, dormitando, né, em estado latente, lá adormecido, aquelas coisas que não interessam para a encarnação. Porque são muitos os caminhos que nos impedem de chegar, de fazer despertar o amor pelo próximo, o amor pela divindade, a compreensão de que tudo isso realmente está a nosso serviço. Está aqui para contemplar a nossa oportunidade. Não é assim nas relações de trabalho, nas relações de família, nas relações sociais, a vida em sociedade, uma das leis, né, morais que temos aí para desfrutar. Então, nesse contato que temos uns com os outros, e o lar é o primeiro deles, o mais importante, é ali que os professores mais importantes convivem conosco, né? Exatamente aqueles que testam a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa fé no futuro. É ali que a gente, pelos laços consanguíneos, deixamos de lado os perrengues passados e fazemos acender às nossas almas os valores do amor, né, da dedicação, exatamente pelos laços consanguíneos, pela relação diária, por aqueles afetos próprios de uma relação amorosa, né, que ela tem tudo para ser. Lógico que a gente sabe que existem relações familiares que são terríveis, irmão que não conversa com o irmão, pai que não conversa com o filho que não conversa com a mãe, pessoas que não se dão bem. E depois de tudo isso que a espiritualidade, que a divindade promove para nós, olha só a pequenez, olha só a irresponsabilidade em falar assim: eu nunca mais falo com tal parente, eu nunca mais vou conversar com fulano porque ele me fez ofensas incontornáveis. Olha só o que é feito desde a espiritualidade, quando nos prepara para vir a reencarnação. Vimos no início desse livro, né, aqueles que vão vir com o dom da mediunidade, aquelas percepções, aquelas sensibilidades também a serviço dessa evolução individual. Aí a pessoa, depois disso tudo, olha só quantos espíritos elevados vêm lá para apreciar nossa ficha, né? Avaliar as nossas intenções, o nosso desejo de evolução e autorizar a reencarnação. Aí alguém chega e fala unilateralmente: não falo mais com fulano.
Não, não, eu me recuso a me relacionar com ciclano. Veja só, tanta coisa foi Voltar preparada, tantas vezes quanto forem necessárias para refazer, né, esses laços. vai Não ter que precisa, voltar. não precisa. Você não quer entender hoje, né? Entender esse processo que Deus fala que a gente deve perdoar, não 7, mas 70 vezes 7 cada ofensa, né? Se você ainda não entendeu, né, o que Jesus vem trazer, então não tem problema, não. Deus também é bom demais. É E a bom. pessoa não entende que tudo isso foi feito para ela. Olha, é você que precisa se livrar dos maus pendores. Então, se relacionar com uma pessoa no âmbito familiar, onde você tem a oportunidade, pelos laços consanguíneos, pela dedicação diária que você recebe e a que você naturalmente tem que retribuir nessas relações familiares, veja só a oportunidade de ouro que você tem para se reconciliar, coisa que você não conseguiu quando a existência estava em andamento. É assim que Jesus falou? Reconcilia-te com o seu algoz ou com o seu contendor enquanto você está na existência. Como você não conseguiu fazer isso, ele te dá uma oportunidade de ouro. Olha, vocês vão vir na mesma família, pai e filho, por exemplo, né? E vocês vão ter que se acertar. Essa contabilidade tem que zerar. Vai experimentando o amor um por outro, vai experimentando aí a compreensão, a paciência, né? Bem Vai lembrado. experimentando essas coisas para ver se refaz esses laços amorosos, né? O Deus é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, que coisa Então, boa. O Chico inclusive, Xavier dizia que com toda simplicidade, ele passava ensinamentos bem profundos, da forma que nós todos pudéssemos compreender. Ele dizia que na Terra estamos todos em processo de desidratação. Transpiramos no trabalho para a conquista do pão de cada dia e choramos lágrimas ardentes na dor que nos redime. Então, a gente tem que passar por esse cadinho apertado, gente, apertado mesmo, porque só sabe quem sente a dor aquele que está ali. Muitas vezes você pode ridicularizar a dor do outro, mas às vezes aquele outro, mesmo que seja só uma unha cravada, no seu entendimento, né? No seu entendimento, mas o que a gente precisa compreender que todos nós sofremos. A lágrima é presença divina, como está lá em Primícias do Reino do Divaldo. Quando alguém chora, a justiça divina está abrindo rotas de paz nas premissas do espírito para o futuro. O pranto não pode desatrelar os cordéis da rebeldia para as arrancar da loucura. Vê como é sério esta questão. A gente não dá conta, né? A gente não se dá conta de que se sofremos é porque a gente deve. Eu acho que a lágrima está limpando a gente, assim, né? É uma é um caminhar, né? Da aí a nossa. gente, aí a Pode falar. gente lembra, né, Miriam, daquela condição em que as pessoas falam: poxa vida, mas vocês falam tanto em passar por esse cadinho e ter que sofrer. Então, viver aqui na Terra, provas, expiações, então não ser feliz? Não. A gente deve ser feliz com a oportunidade de, ao passar por esse cadinho, ao nos submetermos a esse cadinho, de nos submetermos às vicissitudes da reencarnação, compreendermos que ser feliz é compreender que a oportunidade nos está sendo dada e podemos sim e devemos ser felizes enquanto avançamos nesse processo de desvencilhamento dos maus pendores e a conquista de valores. Então, essa lágrima, que é presença divina, muito bem lembrado aqui por você nessa obra, é estupenda, porque as pessoas confundem com a felicidade com ócio, lascívia, com qualquer outra coisa, menos com a felicidade de fazer aqueles tais pequenos enfrentamentos e você evoluir, e você conquistar patamares melhores, sentir-se pertencente a esse universo que
erra e acerta, mas avança, e que você conquista valores e você sublima essa evolução cada passo que dá. E você pode sim e deve ser feliz. Agora, não confunda. Ah, eu quero ser feliz. Feliz, você quer ser feliz o quê? Pelas conquistas do quê? Ah, de mais escrituras para jogar no fundo do cofre? De mais e mais saldo bancário? De mais e mais poder? Como é que vai? O que é felicidade para você? Então, essa deposição é que pede, às vezes, essa lágrima, né? A lágrima que é presença divina, como você bem lembrou aí. Ela é ignorada por todos e por ele é lembrado por Deus. Sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos, o pranto fala, o que a boca não se atreve a sussurrar. Alguém chora, está solicitando o aguardo. Né? Então, a lágrima, o sofrimento, ele faz parte dessa nossa jornada. Não nos isenta da gente, todos sofrem, seja o criminoso, seja o anjo. De lá para cá e de cá para lá, a gente sempre está precisando de Deus na nossa vida. Então, tem que se lembrar que somos filho dele, somos filhos do Altíssimo, né? Continuando nossa leitura aí, impressionado com o que ouvi, eu lembrei, diz André Luiz. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Aí, fala Cecília, já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. Ela quer aprender. O que são as câmeras retificadoras? Na verdade, são esses núcleos na vida espiritual, onde espíritos recém-desencarnados, em sofrimento ou desorientados, recebem auxílio para se ajustarem ao novo estado espiritual. O objetivo é reabilitar o espírito, que possui um perispírito. Nós dissecamos o perispírito em outras aulas. Dá aí uma entradinha aí no playlist, vai lá estudar junto com a gente o perispírito, vários e vários, né, Amaury? Então, é um corpo denso, ajudando a se livrar dessas energias densas ligadas à vida física e para que o espírito se recomponha. Então, ninguém está solto. As equipes de socorro, elas trabalham nessas câmaras para reeducar o espírito e preparar para próximas etapas da evolução dele, inclusive para a reencarnação. E aí tem uma perguntinha aí, uma nova perguntinha aí que foi do Hilário Silveira. Ele pergunta: por quanto tempo posso permanecer na erraticidade sem reencarnar? Anos, séculos, milênios? Você gostaria de responder? Olha, que bacana que o Hilário está aqui conosco e a gente está dividindo os nossos conhecimentos e dúvidas, por que não? Olha, como diz o nosso querido irmão Raul Teixeira, José Raul Teixeira, você vai desencarnar como tiver vivido. Então, se você viveu uma vida contemplando os valores do espírito, pode ter certeza que o seu processo de reinserção no seu mundo, naquele do qual você partiu, para vir aqui experimentar as vicissitudes da matéria e retornar mais evoluído, vai ser muito mais rápido. Ele vai ser muito mais pleno de possibilidades de ajuda, porque essa sintonia, desculpe, com a espiritualidade que está ali pronta para ajudá-lo, você as terá. Você vai ter exatamente essa sintonia, essa conexão com a espiritualidade
que está ali para te ajudar, como a gente vê, em todos os estágios em que você desencarne, seja você um espírito mais ou menos evoluído, menos evoluído, você vai ser recepcionado por aqueles que vão te fazer auxiliar na reinserção desse mundo do qual você partiu. Porque essa mudança de estado é que pode ditar. Logicamente que se você estiver aqui no planeta Terra, durante a encarnação, mergulhado nessa atmosfera terrível, ao que a gente é solicitado, exigido, tentado a todo instante, quando você voltar para lá, você não terá olhos para essa espiritualidade que vai estar pronta para te socorrer. Você vai estar lamentando ter saído dessa vida boa que você fez escolhas aqui, contemplando aqueles 5 sentidos que nos escravizam. Então, dessa forma, estar desvencilhado desse processo, você só morrer e não desencarnar, é um processo natural. Analise bem. Você ainda vai querer usar o seu cartão de crédito, você ainda vai querer comandar as assinaturas que você é detentor de poder, você vai querer viajar, você vai querer. Se você tem vícios, você vai ficar preso a esses vícios. Enfim, se o desprendimento dessas coisas não te fez ter olhos para a verdadeira encarnação, né? Você vai ficar olhando o planetinha no qual você desfrutava, né, das tentações dele. E é lógico que você vai ter olhos e preferência para isso, e não contemplar o espírito. Por isso que a gente fala tanto, sobrepor os interesses da alma, do espírito, sobre os interesses da matéria. Aí você pode perguntar para a gente, né, Miriam? Pô, mas então por que o Papai do Céu dá esse processo pedagógico? Por que ele já não aplica uma injeção de perfeição? Meu irmão, fica aqui conosco que a gente vai estudar juntos. É tipo assim mesmo. Junto com a gente, junto e misturado. Estamos todos nesse processo, meu amigo, de aprendizado. O Jeremias Barreto vai falar, também perguntar, se ele é da Serra, lá em São Paulo. Morto, eu tenho a consciência das minhas diversas vidas? Quanto isso ocorre? Qual o tempo de duração? E o que apressar ou retardar essa visão? Haverá algum entendimento geral ou gradativo dessa situação? Bom dia, querida Vanira. Então, é interessante porque ela é uma, né, Jeremias, ela é uma consequência dessas outra da pergunta, né, da resposta do Hilário, sabe? Porque, na verdade, a gente é uma alma, nós somos almas reencarnadas e desencarnamos. E essa alma tem esse processo, né? É uma transição. Não há aí um fim da vida, há um fim do corpo na matéria. O corpo físico que o espírito desliga, vamos dizer assim, do corpo físico, porque o corpo físico já não tem mais condições do espírito permanecer, mas a consciência das vidas passadas ou do desprendimento das ligaduras terrestres, né? Não é um instante, né? Você pode, na medida da sua conscientização, de onde você está, ler esse livro com a gente, venha estudar, que você vai entender todo o processo, porque cada espírito é um espírito, sabe? Cada espírito tem o seu processo próprio de recuperação. Se mais materializado, está ligado mais à vida do passado, né? Está mais ligado à matéria, ele mais denso é o seu espírito e mais ainda precisa de um processo todo de aperfeiçoamento. E por bondade, por misericórdia mesmo, Deus permite que a gente seja amparado por essa espiritualidade,
né? Essas câmaras retificadoras, por exemplo, é um dos exemplos. Os espíritos são um retificador, reajustado, ou seja, para que após a morte, ele forçando na recuperação após o desencarne, ele frequentemente com auxílio de uma equipe espiritual, num ambiente em que ele esteja se sentindo mais seguro e ele possa, então, começar a refazer a sua jornada. Então, é por misericórdia que Deus nos dá isso, né? Então, proporcionando um local seguro para a recuperação do espírito que está desorientado, está desequilibrado, ou em sofrimento, né, após o desencarne. E assim, oferece esse espaço de aprendizado, de cura, para preparar o espírito para um novo ciclo ou mesmo reencarnar. Pode reencarnar hoje, amanhã ou daqui a milênios, vai depender desse próprio espírito. O livre-arbítrio ele é muito importante para nós espíritos, porque todos os espíritos superiores nos respeitam à medida que a gente... mas ele está muito mal, eu vou tirar ele daquilo ali. Eles não fazem isso. Quem tem que sair de lá é você, daquele lugar onde você mesmo se colocou. Mas por quê? Você precisa primeiro tomar consciência de quem você é, que você é um espírito filho de Deus, que você merece ser feliz, que você pode continuar a progredir, mas é um trabalho, né, que cada um tem que fazer consigo mesmo, não é isso, Amaury? Então, a gente pode lembrar Jesus naquela frase em que ele fala assim: toma a sua cruz e siga-me. Ele não fala assim, abandona a sua cruz. Eu vou levar para você. Ou então, dá aqui a sua cruz que eu levo para você. Não. Nós temos o presente divino. Nós estamos respondendo ao Jeremias, né? Jeremias, é assim, quando a gente toma consciência do que de todas as nossas mazelas, as nossas limitações, a gente chega lá na fila da reencarnação e quer resolver tudo de uma vez. Por quê? O que é dificuldade para o corpo, o que é desconfortável, dolorido para o corpo, não é para a alma. Então, quando o espírito está lá na fila da reencarnação, se for preciso, ele fala assim: eu quero ser fuzilado 3 vezes nessa encarnação. Eu quero ir para o pelotão de fuzilamento pelo menos umas 3 vezes, passar por essa dor, porque eu quero resgatar meus valores. Aí os irmãos da espiritualidade: não, meu filho, você não vai dar conta disso tudo, né? Então vamos aqui temperar a sua encarnação e você vai ter certos sofrimentos. Esses sofrimentos, na escolha do espírito, que sabe que essa encarnação ela se presta só a deixar dormitando algumas das suas necessidades e que você vai encará-las depois. Então, a gente vem para encarar uma de cada vez ou 2, né? Às vezes são muitas e muitas encarnações para você começar a mover a engrenagem do orgulho. Por isso aquelas decisões que são festejadas na espiritualidade, quando você resolve sufocar o seu orgulho e evidenciar a compreensão e amor ao próximo, isso é festejado na espiritualidade. Toda vez que você sufoca o seu egoísmo, compreende que ele faz mal para você, tanto quanto o egoísmo dos outros te prejudica, e você resolve dar um passo contemplando a sua evolução, é festa na espiritualidade. Então, isso é o que faz, às vezes, um espírito ficar muitas e muitas encarnações, ele fica ali, né, recriando-se na sua maldade, até que um dia ele desperta. Então vem o sofrimento. Então, a palavra sofrimento para nós aqui tem outro significado que lá na espiritualidade. O capítulo 14 do Nosso Lar vai até falar isso aí. Algumas vezes, alguns casos, para os espíritos
Em estado de sono espiritual, a assistência ocorre através do desdobramento do corpo mental desse espírito levado a uma casa espírita na Terra, onde, em transe com um médium, recebe o atendimento espiritual. Necessário, ele ainda precisa do choque anímico. Então, ele é levado. Então, as casas espíritas têm mesas mediúnicas, gente, para assistência a esses espíritos. É o encarnado ajudando o desencarnado, né? Então, A grandeza que é isso, um né? trabalho maravilhoso, sabe? É de uma grandeza enorme, porque Jeremias e irmãos Alvanira, Liduína, todos que estamos aqui. Luz, lá na espiritualidade, é o conhecimento, é o amor. É isso que ilumina o entorno do espírito e os seus passos. Aqui você vai ao interruptor e acende uma luz. Lá não tem interruptor, não. Lá o que é você e você. Você é luz própria, você não depende de uma barragem, uma hidroelétrica ou de uma placa solar produzindo energia para acender uma luz. Então, você imagina aqui as bênçãos que é quando um irmão é recebido numa casa espírita para uma sessão mediúnica, onde o trabalho dos médiuns, né, existe toda uma aproximação, né, quem trabalha com a mediunidade vai entender isso. Então, é muito engrandecedor, porque essa interação do mundo material com o espiritual, ela começa a receber uma certa ordenação, um fim útil, coisa que, desde que existe uma alma encarnada na Terra, um espírito encarnado, que se torna alma na nossa linguagem, existe essa necessidade. Então, agora, pelo estudo da doutrina dos espíritos, com coordenação, com fim útil, afastando totalmente o interesse pecuniário e que isso suscitou a muitos irmãos que já sucumbiram com isso. O benefício que tem a manifestação do espírito sendo recebido por outros encarnados, mas ele passa a ter nessa inter-relação consciência do processo. Então, o auxílio existe sem fim. A gente que não enxerga direito, a gente não compreende isso. Você imagina quantos centros espíritas tem em que são assim, numa sessão mediúnica de 1 hora e meia, são 10 espíritos, 15 espíritos que se manifestam, têm a sua oportunidade de conversar, e ali, você imagina o alívio. Muitos deles continuam em volta da casa espírita, ficam ali naquele ambiente, né, de acolhimento, de encaminhamento. De compreensão mesmo, né? Quem é ele, o que ele está ali fazendo, ele até pode se entender, né? Não é quanto tempo, mas ele já consegue entender a sua situação no mundo espiritual, ele como espírito, né? E ele vai continuar sendo ele. Às vezes vem irmãozinhos na mesa mediúnica, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu falei, ai, meu Deus, ele quer ser Deus, meu Deus. Eu fico pensando, sabe? Ah, mas não tem problema. Se dele está ali, é porque Deus o permitiu e ele necessita falar todas essas coisas. Deixa falar, não tem problema. Deixa falar, e a gente vai tentar, com toda amorosidade, acolher esse espírito que está em sofrimento, não compreendeu ainda muita coisa, né? Ainda é um processo do próprio espírito, né? Que está ali passando essas necessidades, né? Então, continuando aqui, no nosso livro, é como se já conhecesse nosso processo de serviço, asseverou então sorridente Cecília. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores.
Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Quantos e quantos irmãozinhos vêm na mesa mediúnica nessa condição de revoltado? E um atendimento fraterno muitas vezes demove um desses espíritos dessa sua revolta, porque a gente sempre fala para ele: olha quanto tempo você está deixando de ser feliz, se preocupando com o outro. Aí ele fala: ah, é? Muitas vezes a essa palavra de consolo, de alertar o espírito para sair desse processo dele de zanga, parece criança, né? A gente às vezes olha o espírito, acha que ele é criancinha, né? Então, na mesa mediúnica tem todo um processo que é para fazer o espírito ser o mais acolhido possível e que ele possa entender esse processo dele na vida. Lá essa fotografia é uma reunião lá com Chico Xavier. Dada a mediunidade que ele tinha, se gravava em fitas as reuniões mediúnicas para estudo, para verdadeiros estudos, porque não se conhecia muito a respeito dessa comunicabilidade com o mundo dos espíritos. E então além da psicografia, né, que ele tinha, ele recebia todo tipo de espírito. Então, ele era um médium, um intermediário entre o plano da matéria e o plano espiritual. E tinham várias pessoas ali que podiam dialogar com esse espírito e fazê-lo, talvez, entender essa nova condição dele de espírito, né? Então, não há uma receita de bolo, viu, Jeremias? Não há uma receita de bolo. Quando é que vai ser, como vai ser? Não tem. É cada um no seu processo de amadurecimento espiritual e de entendimento da vida. Nós continuando sendo os mesmos, enquanto na matéria, também no plano espiritual, né? Não tem como. Então, enquanto isso, aqui na Terra, dentre as várias atividades realizadas nas instituições espíritas, uma que sempre despertou o interesse e a curiosidade, até de quem não é espiritista, é a chamada reunião mediúnica, antigamente denominada sessão espírita. Trata-se de uma pessoa com um bom nível de conhecimento doutrinário e vivência evangélica que acolhem e atendem aos espíritos sofredores e obsessores conduzidos pelos mentores a essa reunião. Você nota que quem conduz o espírito são outros espíritos desencarnados que já têm também uma evolução maior e podem atender a esses amigos. Então, reunião mediúnica nada mais é do que atendimento ao sofredor, aquele que chora, aquele obsessor, aquele revoltado. Então, e há pessoas que dialogam com eles, acolhendo-os e fazendo todo o possível amorosamente para que ele entenda a situação daquele momento em que ele ali está. Ele pode voltar à mesa algumas outras vezes, como fizeram alguns nossos, né, dos nossos amigos que lá vão na nossa mesa mediúnica, para agradecer. Aí eles, agradecer por quê, meu filho? Aí eles falam por quê que foi o agradecimento. E a gente fica muito grato também, porque, que bom, podemos participar um pouquinho da sua vida, né? E é bom demais participar da vida dos outros. É bom porque a gente começa a fazer o tal do laço amoroso entre um e o outro, né? Então, é uma chance que você tem de aprender também e de dar um pouquinho mais de amor, de compreensão, né?
aquele que ali vem nos falar, né? Pode seguir aí, querido Amaury. Basicamente, os grupos ou equipes são compostas por dirigentes, doutrinadores ou dialogadores e médiuns ostensivos, os psicofônicos, psicógrafos, videntes, audientes, etc. E de sustentação, né, os médiuns que ficam ali dando sustentação e os passistas. Através do intercâmbio mediúnico, os doutrinadores esclarecem, orientam e consolam as entidades comunicantes, sempre com base nos ensinamentos de Jesus e Kardec. Nesses trabalhos recebe-se também a palavra amiga e norteadora da espiritualidade superior por meio dos mentores responsáveis pela tarefa. É isso. Não tem outra, não tem, é simples, é uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante. Quando você recebe uma visita na sua casa, como é que você recebe ela? Você recebe com pedras, com pancadas? Não, você vai receber o mais amorosamente possível. Seja bem-vindo, né? Então você vai receber com todo o amor, com todo o amparo, né? Aquele que ali vai te visitar. É a mesma coisa. No nosso livro, vai lá, Mauri. Então, nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos das fantasias perigosas que esposaram, e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Olha, você lidar com pessoa revoltada é mais difícil do que lutar com aquela que está dócil ao aprendizado, está dócil à aceitação da divindade ao seu redor. Enfim, tem aquele doente que se debate, esse é mais difícil de ajudar. E aquele doente, né, que é mais fácil de socorrer. Bem distintos são os atendimentos ou diálogos, pois deve-se observar a natureza e as condições de cada espírito comunicante. Se, por um lado, pode-se ter uma conversa fraterna mais tranquila com os sofredores, baseada no consolo que o Evangelho e o Espiritismo proporcionam, o mesmo não se pode dizer com relação aos obsessores. Via de regra, esses últimos, os obsessores, são seres que se agarram às suas vítimas, arvorando-se em verdugos cruéis ou implacáveis justiceiros do além. A maioria ainda se compraz com a prática do mal, buscando vingança por situações de vidas passadas, não demonstrando qualquer abertura para o perdão e o entendimento. Então, você vê que há todo um procedimento necessário a esses nossos queridos amigos. Não tem. É um processo muito apurado e acurado para as mesas mediúnicas, né? E a gente vai retornar esse assunto na próxima aula, para a gente aprofundar um pouquinho mais a esse respeito, porque eu acho que é interessante, porque as pessoas têm muita curiosidade. Não é uma mesa mediúnica, na verdade, né? Eu queria, então, ir para a mesa mediúnica. Não é bem assim, né? Você tem que ter um preparo para isso. Você precisa entender a espiritualidade, precisa estudar um pouquinho mais. Tem grupos de estudos na sua casa espírita, busque esse estudo na casa espírita. O ESD é um ótimo grupo para estudar, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque você começa com todos os livros da doutrina e você entende, então, quanto espraia o seu pensar. Você começa a entender. Esse livro mesmo, Os Mensageiros, eu li esse livro de um sopetão só. Ah, que legal esse livro! E agora eu tive a oportunidade de estudar esse livro. Nossa, quanto ensinamento! Aí você vê que a gente pega uma frasezinha só e faz um programa, não é? A gente faz um programa inteiro de uma única frase.
um programa inteiro. Então, é muito enriquecedor. É enriquecedor e a gente tem que buscar compreender, né? Eu já me despeço. Beijo para todos, que Deus possa amparar todos e até a próxima. Vou deixar com a Mauri para terminar com a prece. Tá bom, Mauri? Estamos juntos, estamos aí com os nossos irmãos nos acompanhando. Que seja sempre assim, porque estudar a doutrina de Kardec nos faz melhores ferramentas para auxiliar, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas, sobretudo, ajudamos sobremaneira aquela pessoa do espelho. Essa é a pessoa com a qual a gente tem a maior responsabilidade de voltar melhor. E o que é voltar melhor? É quando fazemos como esse que você vai colocar aí na tela, Jesus, né? Quando a gente aprende com ele que estamos aqui para amar mais e melhor do que quando chegamos na encarnação. Então, com a gratidão à nossa frente, é a esse que estendemos a nossa profunda gratidão pela oportunidade de retirar alguns véus, de entendermos que o que nos cabe é fazer esses tais pequenos enfrentamentos diários e sermos felizes, sim, compreendermos que com a luz, com a força divina, nós fazemos os problemas se tornarem possíveis de serem enfrentados e suplantados. Por isso, mestre amado, se conosco, permita-nos a sua presença constante, que possamos estar sempre envolvidos nessa atmosfera de bênçãos que nos suscitam essas imagens, que nos suscitam os nossos melhores pensamentos, conexões com essa divindade que nos estende a sua generosidade. Que a sua inconfundível paz esteja sempre conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.